Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre a relação entre o fenômeno climático El Niño e a taxa de inflação medida pelo IPCA. Mais especificamente, o objetivo desse exercício é mensurar os efeitos de impactos climáticos sobre a taxa de inflação de alimentos, certo? Então, como o El Niño surgiu aí novamente nesse ano, ali mais ou menos em agosto, setembro, né? Tá tendo aí essa preocupação, principalmente aí por produtores agrícolas, né, porque é um fenômeno que altera a temperatura, altera a precipitação, né, a questão das chuvas, tanto aqui no Brasil como em outras regiões do mundo. Isso tem relação direta, né, com o plantio, com a colheita, né, de várias culturas, né. Então é importante a gente mensurar, no caso, em relação à taxa de inflação, né, qual que é o efeito desse evento. Então, vamos fazer isso através da estimação de um modelo VAR de ordem P, com base em um trabalho prévio feito aí pelo Banco Central do Brasil, que é esse trabalho aqui, impactos do clima na inflação de alimentos. Então, estou tomando como base esse trabalho, certo? E adaptando aqui para com dados mais atuais, tá? Então, está aqui a equação do VAR que a gente quer estimar. A gente tem aí coeficientes nesse termo aqui A, e a gente tem nesse outro termo aqui YT, séries temporais, né? Então, a gente tem o PIAD, que é a taxa de inflação de alimentos, certo? Aqui do Brasil. Ali o IPCA, o subgrupo alimentação no domicílio, a série temporal. O HT é o hiato do produto, medido pela função de produção, que eu estou pegando lá do Banco Central, do último relatório trimestral de inflação. O P star, P estrela, né? É a taxa de inflação externa, como medida aí pelo índice de commodities do Brasil, do setor agrícola, agropecuário. E por fim, esse último termo aqui, o ONI, né, é o Oceanic Ninho Index, que a abreviação é ONI, né? É justamente um índice publicado lá pelo NOAA, que é um órgão lá do governo dos Estados Unidos, que mede, né, a temperatura aí do Oceano Pacífico, né, ali na região equatorial, que justamente através dessa mensuração, né, que eles conseguem saber, né, se a gente está numa fase de El Niño ou numa fase de Laninha, né. Então, atualmente a gente está nessa fase de El Niño e a gente utiliza esse dado, né, essa série temporal, dentro do modelo para poder mensurar, né, essa relação, certo? E aí, seguindo o trabalho aqui do Banco Central, a gente utiliza essa transformação aqui, tá? A série temporal mais 0,5 ao quadrado. Geralmente se utiliza somente ao quadrado. Nesse trabalho específico, o Banco Central utilizou mais 0,5, né? Aí tem ali os detalhes, tá? É só dar uma olhada no, no PDF, certo? Então eu não vou mostrar aqui a parte de código, tá? Porque é um pouco extenso, mas vou deixar o material, tá? É, que eu estou utilizando, parte de código, tudo ali no site da análise macro, tá? Então tá aqui as séries temporais, ó. A gente tem a, o PIAD, essa série aqui, a nossa série de interesse, né? São todas endógenas no caso. Essa série aqui em azul. Aí a inflação externa, essa série em lilás, bem mais ruidosa. Eu peguei, calculei a variação mensal e acumulei por trimestre nessas duas séries. E o Onistar, né, eu, salvo engano, ele é divulgado com uma média móvel de 3 meses, mas salvo engano eu acabei tirando uma média móvel de 3 meses, né, e a divulgação em frequência mensal, tá? Mas salvo engano eu acabei fazendo ali uma média por trimestre, tá? Mas você poderia de repente pegar aí o último mês, né? A observação do último mês de cada trimestre, né? Sem precisar tirar uma média da média móvel, que foi o que eu fiz, tá? Mas é questão de testar e ver o que funciona melhor. E o hiato é essa série aqui em, acho que vermelho, que é aí a nossa medida aí que eu peguei lá do Banco Central, tá? O ONI vem lá do NOAA, dos Estados Unidos.
aí, estimando esse modelo aí, a gente chega nesses resultados aqui. Eu utilizei ali uma estimação com ordens de defasagem selecionadas automaticamente por critérios de informação. Se não me engano, o IQ-C, que foi o critério que eu utilizei. A gente tem aqui um modelo com constante, tá? Então a especificação foi feita com, acho que eu esqueci de comentar, esse ZT aqui é um outro termo, né, que vai incluir ali dames sazonais, né, e uma constante, tá? Bom, então a gente tem todas aqui as equações, né? As 1, 2, 3, 4 equações. A nossa equação de interesse é essa daqui, certo? Então a gente tem aí todos os resultados. Aí no tempo, eu não tive muito tempo hábil, né, de fazer algo muito mais aprofundado, mais detalhado, tá? Então provavelmente tem alguns pontos de melhoria, tá? No modelo. Mas investigando aqui bem rapidamente os resíduos, né, a gente vê que eles pelo menos não apresentam aí autocorrelação em nenhuma das equações, somente nessa última equação aqui, lá no lag 10, né, que a gente vai ter aí uma autocorrelação aqui pela função de autocorrelação, tá? Mas no geral, né, a gente até tem um bom resultado aqui, avaliando somente essa questão aí dos resíduos, tá? Aí, como eu falei, não tive muito tempo hábil de ir muito mais a fundo. Mas indo para o ponto final, que é o de nosso interesse, né? Aqui nesse último gráfico, eu faço a decomposição histórica, né, dos choques estruturais do modelo, certo? Então, a gente está avaliando aqui, basicamente, se, por exemplo, o El Niño, né, qual que é a contribuição que ele tem para alterar, desviar, né, a inflação de alimentos, né, do seu equilíbrio, né? Então, qual que é a contribuição desse fator aqui para o desvio de equilíbrio da nossa variável de interesse, inflação de alimentos? Então, é isso que o gráfico ele vai te informar aqui. E para pontos no tempo, né? Você pode ver isso para cada ponto no tempo. Então, a gente pode perceber aqui que, em geral, a inércia, né, tem um papel, uma contribuição maior, independente aí do período, com exceção aqui lá de 2015 e 2016, onde o El Niño teve uma forte aí, contribuição, até mais do que a inércia. Então foi um período aí de muito mais fenômenos climáticos, né? Impacto desses fenômenos acontecendo sobre os preços aí de alimentos. E conforme o tempo aí, a gente teve aí uma alteração, né? Então, na pandemia, né, a gente teve aí efeitos positivos do El Niño atuando aí sobre os preços dos alimentos. E mais recentemente, né, a gente tem aqui também no último trimestre de 2023, né, um efeito aí positivo sobre a alimentação em domicílios, né, que é essa corzinha aí, certo? E aí esses demais fatores, né, são ali as dummies, né, que estão ali no modelo, certo? Então tá aí a análise que você consegue fazer, né, dessa relação entre fenômenos climáticos e taxa de inflação, certo? Aí como é que dê uma olhada aí no trabalho do Banco Central e também que dê uma explorada aí com mais detalhes, com mais tempo, mais a fundo, né, para analisar esses resultados, certo? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.